Já pensou se você fosse juíza? Se você fosse um juiz? E aí você tá ali com uma pessoa na sua frente que tá pedindo uma pensão por causa do marido que morreu, ou do filho que também faleceu e a mãe dependia do filho. Não sei se você sabe, mas existe essa possibilidade de filho gerar uma pensão para a mãe quando ela depende do filho, né? A lei permite isso. E ele falece, infelizmente. Já pensou você lá sentado na cadeira, juiz ou juíza, e aquela pessoa começa a contar da vida, como foi difícil, como está sendo pior ainda por conta do falecimento daquela outra pessoa que sustentava essa parte. E você tem que ouvir e tem que se segurar. Você não pode não. Você não pode perder as estribeiras. Você não pode perder aquela serenidade. Continuar firme. Mas aí dentro de você, porque você é humano, você começa a sentir alguma coisa pelaquela pessoa. Só se você for um monstro, um psicopata. Mas a pessoa que tem um mínimo de empatia, ainda que pouquinha, ela sente alguma coisa. Mas você precisa julgar o caso. E às vezes, quando você vai para a lei, aquela mãe, aquela esposa, daquele que faleceu e não pagou o INSS, não pagava o INSS, por exemplo, não era segurado e não tem direito. Ela não tem direito à pensão por morte. É a vida. Infelizmente é assim. E infelizmente essas foram as situações, as primeiras situações que eu convivi como juiz quando eu estava em Macaé, no Rio de Janeiro. Eu via isso e tinha que julgar casos assim. Foi por conta disso e porque eu estava morando lá, sozinho, na pandemia, isolado das famílias, que eu tinha que desabafar. E a gente não consegue, por exemplo, falar uma coisa assim para um amigo. Rapaz, olha, eu quase chorei quando estava tendo audiência lá. Ainda mais um colega juiz, porque você não sabe o que ele vai pensar, o que as pessoas vão dizer, o que você acha que vai ser a reação das pessoas se você, por exemplo, começar a dizer coisas que aparentemente podem representar um defeito, não uma qualidade. Você está entendendo? O cara não pode se envolver. Isso acontece muito com também a área da saúde. Eu acho que muitos profissionais da saúde não podem. Mas pelo menos o profissional da saúde não tem que julgar o caso. Ele, pelo contrário, se ele for uma pessoa muito empática, ele vai fazer de tudo para poder salvar ou melhorar a vida do paciente. É diferente do juiz e da juíza. É diferente. É muito difícil. E por conta de eu não ter com quem falar e absorver tudo aquilo sozinho, eu escrevi esse livro. Esse livro que tem um lançamento agora, que está na Amazon, e que você vai poder adquirir. Né? Miserável, o tempo todo estava falando isso para poder fazer uma propaganda de um livro. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que dar um contexto a você. Pelo menos eu confesso isso. Mas foi verdade, era verdade. O livro surgiu disso. Você está entendendo? Tem gente que vai pular o vídeo.